O poder terapêutico do abraço no espiritismo e como ele pode ajudar a combater a ansiedade e a depressão. Eu, particularmente, adoro abraçar. Mas acontece que existem pessoas que apresentam travas ou traumas emocionais, ou ainda, são extremamente cismadas sobre a intenção das pessoas que delas se aproximam, a ponto de perderem essa valiosíssima expressão terapêutica de empatia e carinho. Neste vídeo, literalmente, você vai aprender a abraçar a ideia terapêutica de se deixar envolver pelos braços de alguém, e vai curtir tanto que provavelmente, após acabar de assistir ao vídeo, abraçará a primeira pessoa que encontrar à sua frente. Eu sei que esse impulso será irresistível, mas antes, se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo, porque eu tenho certeza que o seu abraço demorará tanto que você vai acabar se esquecendo da sua contribuição para com o canal. Brincadeira à parte, vamos para o conteúdo do vídeo. O abraço como remédio no espiritismo. Como ele pode ajudar a combater a ansiedade e a depressão? Um abraço é um gesto físico de envolver alguém com os braços, geralmente para expressar afeto, carinho, consolo ou parabenização. É uma forma de demonstrar a alguém que ela é valorizada e apreciada. O ato de abraçar pode ser considerado uma forma de comunicação não verbal, que muitas pessoas utilizam para demonstrar amor, amizade e apoio. Quando duas pessoas se abraçam, elas se conectam emocionalmente e estabelecem um vínculo mais forte. Além disso, o abraço é uma forma de expressar empatia e compaixão. Quando alguém passa por um momento difícil ou precisa de conforto, um abraço pode ser reconfortante e acolhedor. Ele pode transmitir a mensagem de que a outra pessoa não está sozinha e que há alguém ali para apoiá-la. Por todas essas razões, o abraço é um gesto que muitas pessoas valorizam e apreciam. Ele pode ser uma forma simples, mas poderosa, de demonstrar amor, amizade e solidariedade. O abraço é um gesto simples, mas poderoso, que pode ter um efeito terapêutico em nosso bem-estar emocional e físico. Ele pode ajudar a reduzir o estresse, aumentar a sensação de segurança e conforto, melhorar a autoestima e fortalecer os relacionamentos. Quando abraçamos alguém, o nosso corpo libera uma série de hormônios, como a ocitocina. A ocitocina tem um efeito calmante sobre o corpo, reduzindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ela também aumenta a sensação de confiança, intimidade e vínculo com a outra pessoa. Quando alguém passa por um momento difícil, um abraço pode transmitir a mensagem de que estamos lá para ajudá-lo e que ele não está sozinho. Esse tipo de suporte emocional pode ser extremamente valioso e pode contribuir para a nossa saúde mental e emocional. O poder terapêutico do abraço também pode ser experimentado por aqueles que sofrem de problemas físicos, como dor crônica, por exemplo. O abraço pode reduzir a percepção da dor, proporcionando alívio e conforto. No entanto, é importante lembrar que o abraço deve ser oferecido com consentimento e respeito. Nem todos se sentem confortáveis com o contato físico, e é importante respeitar os limites de cada um. A importância do abraço na nossa saúde mental e emocional é ainda mais relevante em tempos de isolamento social, quando estamos fisicamente distantes das pessoas que amamos. Isto porque os abraços podem ter efeitos físicos e químicos significativos em nosso corpo, tanto no nível físico quanto no nível emocional. No nível físico, o abraço provoca uma série de mudanças fisiológicas em nosso corpo. Quando abraçamos alguém, nossos corpos se aproximam e a pressão exercida pelos braços pode estimular o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por reduzir a frequência cardíaca e diminuir a pressão arterial. Isso pode resultar em uma sensação de relaxamento e bem-estar. No nível químico, o abraço pode afetar a produção de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, que são responsáveis por regular o humor e a sensação de felicidade. O abraço também pode estimular a produção de endorfinas, que são analgésicos naturais do corpo, e que podem ajudar a reduzir a percepção da dor. Um estudo realizado em 2005 descobriu que os abraços podem ajudar a reduzir a pressão arterial em adultos. Os participantes do estudo foram instruídos a abraçar seus parceiros românticos por 10 minutos, e os resultados mostraram uma redução significativa na pressão arterial sistólica e diastólica.
Outro estudo realizado em 2015 sugere que os abraços podem melhorar a função imunológica. Os participantes do estudo foram divididos em 2 grupos. Um grupo recebeu abraços diários por 2 semanas, enquanto outro grupo não recebeu nenhum tipo de contato físico. Os resultados mostraram que o grupo que recebeu abraços diários tinha uma menor incidência de doenças respiratórias e uma maior produção de células do sistema imunológico. Em 2013, estudos revelaram que os abraços podem ajudar a reduzir a dor relacionada ao estresse, como dores de cabeça e dores musculares. Os abraços também podem ajudar a melhorar a qualidade do sono. Um estudo realizado em 2016 descobriu que a pressão exercida pelos abraços pode ajudar a diminuir a atividade cerebral relacionada ao estresse e aumentar a atividade cerebral relacionada ao sono, resultando em um sono mais profundo e reparador. Quando nos sentimos solitários ou deprimidos, pode ser difícil pedir ajuda ou até mesmo buscar interações sociais. Um abraço pode ser uma forma de expressar afeto e conforto, mostrando que a outra pessoa está presente e se importa conosco. Isso pode ajudar a aliviar a sensação de isolamento e a fortalecer a conexão emocional com outras pessoas. Os abraços também podem ajudar a aumentar a autoestima e a confiança, especialmente em crianças e adolescentes. Um estudo realizado em 2013 mostrou que crianças que recebiam mais abraços e contato físico por parte dos pais apresentavam uma maior autoestima e confiança em si mesmas. Existem vários estudos e pesquisas que apoiam as afirmações sobre os efeitos benéficos dos abraços na saúde mental e emocional. Um estudo publicado em 2018 na revista científica Psychology e Health mostrou que abraçar um ente querido antes de enfrentar uma situação estressante pode ajudar a reduzir a resposta do corpo ao estresse. Os pesquisadores descobriram que os participantes que receberam um abraço de um ente querido antes de uma entrevista de emprego apresentaram uma redução significativa na pressão arterial e nos níveis de cortisol, um hormônio do estresse. Outro estudo, publicado em 2015 na revista Plus One, mostrou que a falta de contato físico, incluindo abraços, pode afetar negativamente a saúde mental e emocional. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que recebiam menos contato físico, como abraços, eram mais propensas a experimentar sintomas de depressão e ansiedade. Esses estudos e pesquisas mostram que os abraços podem ter efeitos benéficos na saúde mental, emocional e física, apoiando a ideia de que o abraço pode ser uma ferramenta terapêutica poderosa para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Aqui estão algumas dicas para dar e receber abraços de forma positiva. Antes de abraçar alguém, verifique se a pessoa está confortável com isso. Ao abraçar alguém, mantenha uma postura confortável e natural. Evite apertar demais ou segurar por muito tempo, o que pode deixar a outra pessoa desconfortável. Abrace com sinceridade e afeto genuíno, em vez de apenas realizar um gesto mecânico. Seja autêntico e deixe a outra pessoa sentir que o abraço é real e significativo. Durante o abraço, tente relaxar e aproveitar o momento. Concentre-se no sentimento de conexão e conforto que o abraço pode proporcionar. Não espere por uma ocasião especial para abraçar alguém. Abrace seus amigos, familiares e entes queridos com frequência, mesmo em momentos cotidianos. Quando alguém oferecer um abraço, receba-o de bom grado e com sinceridade. Aproveite o momento de conexão e conforto que o abraço pode proporcionar. Seguindo essas dicas, você pode tornar seus abraços ainda mais significativos e terapêuticos, tornando-os uma forma simples, mas poderosa, de demonstrar amor e carinho às pessoas que você ama. Estar aberto e vulnerável durante um abraço pode ser muito importante para aproveitar ao máximo os efeitos terapêuticos do abraço. Quando estamos dispostos a nos abrir para outra pessoa e permitir que ela se conecte conosco, estamos construindo uma base mais forte de confiança e intimidade. No entanto, nem sempre é fácil ser vulnerável, especialmente se tivermos experimentado traumas emocionais ou não estivermos acostumados a expressar nossas emoções. Se você se sentir desconfortável em se abrir durante um abraço, é importante respeitar seus limites e trabalhar com um terapeuta ou conselheiro para explorar essas questões. Escolher a pessoa certa para abraçar pode ser importante para garantir que você esteja confortável e seguro durante o abraço.
É importante escolher alguém que você confie e que esteja disposto a respeitar seus limites emocionais. Além disso, se você está se preparando para um abraço terapêutico, é importante ter em mente que cada pessoa é única e pode ter diferentes necessidades emocionais. Algumas pessoas podem preferir um abraço mais apertado e longo, enquanto outras podem preferir um abraço mais suave e curto. Para se preparar para um abraço terapêutico, é importante estar presente no momento e estar aberto para receber e dar amor e carinho. Respire profundamente e tente relaxar seus músculos. É útil também estabelecer limites claros e comunicá-los claramente para outra pessoa. Se você não se sentir confortável em receber um abraço, é importante comunicar isso para outra pessoa e respeitar seus próprios limites emocionais. Cada pessoa é única e pode ter diferentes necessidades emocionais, então é importante estar aberto para experimentar e encontrar o que funciona melhor para você. Existem diferentes tipos de abraços que podem ser usados em diferentes situações. Aqui estão alguns exemplos. Abraço curto, abraço apertado, abraço de lado, abraço de urso, abraço em grupo. Cada tipo de abraço pode ser utilizado em diferentes situações, dependendo da relação entre as pessoas e da intensidade do sentimento que se deseja expressar. É importante lembrar que o tipo de abraço escolhido deve ser adequado à situação e respeitar os limites emocionais de cada pessoa. Por enquanto é só. Gostaria de saber um pouco mais sobre a motivação para alguns comportamentos conflitivos do ser humano? Inscreva-se no canal e acompanhe nossas playlists com mais informações em vídeo. Nosso link para contatos encontra-se na descrição. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo, assim você estará contribuindo para com esta corrente do bem. Um grande e generoso abraço e até a próxima!